Olá, bem-vindos ao mais novo podcast da Primeira Academia Teológica Governante. Uma idealização do teólogo brasileiro, Djalma de Melo da Silva. Aqui teremos sempre um livro inédito aberto para análise. E hoje vamos explorar as ideias apresentadas em trechos de A Ordem de Salem, do próprio Djalma Melo Silva. Exato. O material que a gente tem aqui levanta questões bem instigantes, sabe? Sobre os anos formativos de Jesus. Aqueles anos perdidos, né? Isso. E uma possível ligação dele com uma ordem espiritual antiga, talvez esquecida. Nossa missão aqui é, mergulhar nessas provocações que o texto traz. O ponto de partida do material já nos joga numa questão intrigante, né? Os evangelhos mostram Jesus começando o ministério aos 30 anos. Mas fica aquela lacuna enorme antes disso. O autor pergunta: quem era ele antes? Onde estudou? Teve algum mestre rabínico formal? São perguntas que ficam ecoando, né? Porque os textos canônicos não detalham essa fase. Exato. E o autor destaca uma coisa que muita gente percebe ao ler os evangelhos. A fala de Jesus tinha uma autoridade diferente. Sim, bem diferente. Diferente dos escribas, dos fariseus, até do primo dele, João Batista. Aí a fonte sugere que essa distinção não era só na retórica, sabe? Mas que vinha de uma conexão mais profunda, de Jesus pertencendo, segundo o texto, a uma ordem primitiva dos esquecidos filhos do Deus Altíssimo. É uma ideia forte logo de cara. Essa ordem primitiva parece ser o fio condutor da coisa toda. Parece que sim. E a promessa do material é que essa conexão, que ele chama de Ordem de Salem, poderia clarear uns enigmas que os evangelhos deixam meio no ar. Como os magos, por exemplo. Isso, o exemplo dado são os magos do Oriente. Quem eram eles? Por que seguiram uma estrela? Que conhecimento eles tinham? São perguntas clássicas. E a fonte sugere que essa ordem teria as respostas. É uma proposta, assim, bem ambiciosa. A ideia central parece ser que existia uma linhagem espiritual antes mesmo de Israel. Anterior. Sim, um conhecimento primordial que teria se perdido ou ficado meio apagado, sabe? E Jesus seria a chave para reativar essa conexão. O texto se propõe a investigar essa trilha. Certo. Então, vamos tentar desvendar essa Ordem de Salem. Como o livro constrói essa ideia? Qual é a base que ele apresenta para isso? Olha, a argumentação no texto vai buscar raízes lá no comecinho de Gênesis, na linhagem de Sete. Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Exato. É dito que no tempo de Enos, que era neto de Adão por Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. Está lá em Gênesis 4:26. Ah, sim, lembro dessa passagem. Então, a interpretação que a fonte desenvolve é que ali nasceu a primeira forma de sacerdócio. Uma adoração direta bem anterior ao sacerdócio levítico. Interessante. O livro chama essa linhagem de sétitas. Ligar essa invocação do nome a um sacerdócio primordial é um ângulo diferente. Mas e Melquisedeque, como ele entra nessa história? Ele surge meio do nada, em Gênesis 14, né? Abençoa Abraão. E some. E Hebreus ainda descreve ele de forma super enigmática. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Como o livro conecta ele aos sétitas? Então, a fonte posiciona Melquisedeque, esse rei e sacerdote de Salem, que muitos associam à futura Jerusalém. Não como uma figura isolada, mas como um representante dessa linhagem antiga, sétita. Ele seria um expoente dessa adoração original ao Deus Altíssimo, o El Elyon. Que precedia Abraão e a lei. Exatamente. Precedia a aliança abrâmica e a lei mosaica. A autoridade sacerdotal dele é tão clara que o próprio Abraão, pai da fé, dá o dízimo para ele. É verdade, tem esse detalhe. Reconhecendo a posição espiritual dele. Então, o Melquisedeque seria um vislumbre dessa ordem que antecede e transcende o sacerdócio de Levi. Entendi a conexão. Então, a tese central que o material defende é que Jesus não veio só cumprir a lei e os profetas no sentido tradicional. Não só isso. Mas veio para restaurar essa linhagem sacerdotal primordial, universal, de Sete e Melquisedeque, que tinha sido, interrompida ou esquecida. Exato.
Seria essa a base para o argumento lá em Hebreus sobre o sacerdócio de Jesus ser superior? Precisamente. O autor de Hebreus faz questão de frisar isso, né? Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem diferente e superior à de Arão, de Levi. Certo. O material que a gente está analisando explora justamente isso. Argumenta que o sacerdócio de Cristo não se baseia em linhagem terrena, herança tribal. Não é de família, digamos assim? Não é, mas sim no poder de uma vida indissolúvel, como diz Hebreus 7,16. Seria o restabelecimento da conexão direta e eterna com Deus. A essência dessa ordem de Salém. Para explorar essas ideias, o livro usa um formato de diálogo, né? Entre um mestre, Timóteo, e um discípulo, Tito. Parece uma forma didática de revisitar passagens bíblicas com essa lente. Sim, é uma estrutura que ajuda a aprofundar as camadas de significado. Um exemplo que chama atenção é a análise da declaração de Jesus em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Como o texto aborda isso nesse diálogo? Então, nesse diálogo entre Timóteo e Tito, como está no texto, o argumento é que Jesus não estava só falando que existia antes de Abraão no tempo. Não era só longevidade. Não. A força da declaração estaria no uso de propósito do nome divino, o eu sou, o Eie, Asher, Eie. Aquele revelado a Moisés na sarça ardente. Exatamente. Êxodo 3.14. Para quem ouvia aquilo na época, um judeu imerso nas escrituras, usar essa expressão era reivindicar a identidade do próprio Deus de Israel. Faz sentido, a reação deles, então. Pois é, isso explicaria a reação imediata e violenta da multidão, que pegou pedras para jogar nele. Não era uma simples afirmação de ser antigo, era muito mais. Isso realmente dá uma luz diferente sobre a intensidade da reação àquela frase. E quanto à outra afirmação de Jesus ali na mesma discussão? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. João 8,56. Como os diálogos no livro interpretam essa conexão? A interpretação que o texto desenvolve ali nos diálogos é que não era só uma referência genérica à esperança messiânica de Abraão. Ah, não? Sugere-se um encontro real, uma visão profética específica. O material levanta a possibilidade de que Jesus, na sua pré-existência, talvez como anjo do Senhor, tenha sido aquele que encontrou Abraão lá nos carvalhos de Mané, em Gênesis 18, ou aquele cuja vinda Abraão viu no sacrifício de Isaque no Monte Moriá. Nossa, que ligação direta. Sim, Abraão teria tido uma revelação do Messias, do dia de Cristo, e se alegrado com isso. Jesus estaria dizendo, basicamente, eu sou aquele que seu ancestral mais importante encontrou e por quem ele ansiava. Essa leitura conecta os testamentos de uma forma bem forte. O livro também contextualiza outras falas de Jesus em eventos específicos, como a Festa dos Tabernáculos, Sukkot. Qual a relevância disso para a argumentação deles? Isso é um ponto crucial que o texto destaca. Aquelas declarações famosas de Jesus, água viva, em João 7, e luz do mundo, em João 8, sim, super conhecidas. elas não foram ditas num vácuo, sabe? O material situa essas proclamações exatamente durante a celebração de Sukkot. E por que isso é importante? Porque essa festa tinha rituais centrais que envolviam água e luz. Uma cerimônia diária onde pegavam água da fonte de Siloé, levavam em procissão e derramavam no altar. Lembro disso. E luz, a iluminação festiva do pátio do templo com grandes candelabros. Então, ao se apresentar como a verdadeira água viva e a verdadeira luz do mundo naquele contexto... Bem no meio da festa. Exato, Jesus estaria se colocando como o cumprimento vivo e real daqueles símbolos, oferecendo o que os rituais só apontavam. É muito forte, né? Fascinante como o contexto ritual pode amplificar o significado das palavras. E o texto traz alguma perspectiva diferente sobre a oração no Getsêmani? Especificamente sobre o uso da palavra Abba? Sim, o livro dá uma atenção especial a Abba, lá em Marcos 14:36. A gente geralmente foca na intimidade, no papai, né? Isso, é a interpretação mais comum. O material não descarta isso, mas adiciona outras camadas. Primeiro, lembra que Abba é aramaico. Era a língua do dia a dia na Judéia, mas historicamente também associada ao exílio na Babilônia. Ah, tem essa conexão histórica? Tem.
Então, ao usar essa palavra na agonia extrema, Jesus estaria, segundo a fonte, não só expressando intimidade, mas também se identificando com a nossa condição de exílio, de alienação, orando na língua do cativeiro. Que profundo isso. E tem mais, o texto sugere que esse clamor, Abba, Pai, seria também um eco do gemido da criação que Paulo fala em Romanos 8, o segundo Adão dando voz à angústia de toda a humanidade caída diante do Pai. Nossa, isso dá outra dimensão para a oração no Getsemane. Pensando nas consequências dessa visão da ordem de Salém, se ela é primordial, ligada a Melquisedeque, que abençoou Abraão antes da lei, isso implica um alcance que vai além do povo judeu, certo? Como o livro desenvolve essa universalidade? Definitivamente. Se a ordem sacerdotal que Jesus restaura é anterior e diferente da levídica, que era restrita a uma tribo de Israel, então, por natureza, ela é universal. Sim. O texto usa o episódio de Pedro e Cornélio, lá em Atos 10, como um exemplo chave disso em ação. Ah, a visão de Pedro e a visita a Cornélio. Exato. Pedro, um judeu super observante, tem a visão que relativiza as leis de comida, não chame impuro ao que Deus purificou. Logo depois ele vai à casa de Cornélio, um centurião romano, um gentil. Certo. E enquanto Pedro ainda está pregando, o Espírito Santo desce sobre Cornélio e a família dele, que eram incircuncisos, antes do batismo. Antes do batismo em água e sem nenhuma exigência de seguir a lei mosaica ou fazer circuncisão. Para o autor do livro, isso é uma demonstração clara, a fé em Jesus, que conecta a pessoa a essa ordem primordial de Melquisedeque, é o ponto central. Precede e transcende os rituais étnico-religiosos. E essa universalidade se refletiria na própria identidade dos seguidores de Jesus. Aquela ideia do sacerdócio real. Exatamente. O material dá bastante peso para a passagem de 1 Pedro 2,9, que fala dos crentes como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Sim, uma passagem poderosa. Na interpretação da fonte, isso não é só uma metáfora bonita. Os cristãos seriam, de fato, incorporados a essa linhagem espiritual restaurada. Seriam como novos sétitas, por assim dizer. Entendi. O acesso a Deus, o serviço sacerdotal, não dependeria mais de genealogia terrena, de pertencimento étnico. Mas da fé em Cristo. Isso. Da união pela fé com Cristo, o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. É uma redefinição bem radical de identidade e de acesso espiritual. O livro parece usar também uma linguagem simbólica bem rica para, encapsular essa tradição redescoberta. Pode dar uns exemplos de como esses símbolos reforçam a ideia central? Sim, os capítulos finais exploram alguns símbolos-chave. A música, por exemplo, ganha um novo significado. Música? Como assim? O texto conecta a música não principalmente a Jubal, que era descendente de Caim e associado à invenção dos instrumentos. Ah, sim, Gênesis 4. Mas sim a prática de Enos, da linhagem justa de Sete, que começou a invocar o nome do Eterno. A verdadeira música nessa visão seria aquela que expressa e facilita essa conexão direta, invocadora com Deus. Uma herança sétita. Que interessante. E outro símbolo? O azeite. Ele representa mais do que só o óleo para ritual. Simboliza a vigilância constante. Como na parábola das 10 virgens. Exatamente. E a fé primordial. O texto usa o exemplo de Jó. Lembra que Jó oferecia sacrifícios pela família antes mesmo de existir o sacerdócio levítico? Verdade, ele é bem antigo. Demonstrando uma fé e conexão diretas. O azeite também remete à unção necessária no Getsemane. Uma unção que vem da entrega total, da comunhão profunda com o Pai, não só de um rito externo. Interessante essa conexão do azeite com Jó e com a agonia de Jesus. E mencionou estrelas também. Sim, as estrelas. Elas são apresentadas não como coisa de astrologia, adivinhação. Certo. Mas como o livro das promessas de Deus. Figuras como Enoque, que andou com Deus e conhecia segredos celestiais, segundo algumas tradições. E Abraão, a quem Deus mandou contar as estrelas como símbolo da descendência e da promessa messiânica.
Eles teriam lido nas estrelas os planos divinos, Lidos os planos de Deus nas estrelas. principalmente a promessa do Messias. As estrelas seriam um testemunho cósmico da fidelidade de Deus, da sua revelação progressiva que culmina em Cristo, a brilhante estrela da manhã. Entendi. Esses símbolos, música, azeite, estrelas, funcionam no texto como marcadores dessa sabedoria antiga, dessa fé primordial que a Ordem de Salem representaria. Realmente é uma teia de conexões e reinterpretações que o material propõe, né? Convida a gente a ter um olhar diferente sobre textos e figuras que a gente achava que conhecia bem. Dá muito o que pensar sobre as raízes da fé cristã e a identidade de Jesus. Sem dúvida. O desafio que o texto lança é considerar essa possibilidade de uma corrente espiritual mais antiga, mais universal, que flui por baixo das estruturas religiosas mais óbvias, sabe? E que teria sido plenamente restaurada e revelada em Jesus Cristo, o sacerdote eterno na linhagem de Melquisedeque. E a análise termina com essa ressonância, não só como uma teoria teológica, mas quase como um chamado pessoal, sugerindo que essa linhagem espiritual não é só coisa do passado. Sim, a implicação final é que essa história redescoberta é relevante hoje. Ela continua em cada pessoa que se conecta a Jesus pela fé, se tornando parte desse sacerdócio real. Não é sobre sangue. Não é sobre genealogia de sangue, mas sobre filiação espiritual, que ultrapassa barreiras étnicas, rituais, ancorada na fé nesse sumo sacerdote eterno. É um convite a viver essa conexão primordial. E para encerrar nossa conversa, fica essa afirmação fundamental que permeia todo o material que a gente analisou. Uma base para toda essa exploração. Guarde esse pressuposto primordial. O homem é um ser teológico porque ele foi criado por Deus. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau.